menino ou a menina. Então, isso tudo foi criando um elo entre a comunidade de pensar o que a gente vai fazer para melhorar a convivência nessa escola, para melhorar essas pessoas, essas crianças que têm tanta dificuldade de convivência, enfim. Daí a gente começou todo um trabalho de cultura. A gente tinha uma mãe que era uma estudiosa da cultura brasileira e que tinha vindo para São Paulo para fazer o doutorado dela em cultura brasileira, e ela tinha 2 filhos no Amorim. E aí ela topou nos ajudar a fazer um trabalho de participação com a comunidade ligado com a questão da cultura. E a gente começa com uma coisa muito, parece boba, mas foi muito importante, porque a ideia era: o recreio era um lugar onde as mães reclamavam muito, principalmente as mães dos pequenos, que era um lugar onde as crianças chegavam em casa e falavam assim: roubaram o meu lanche, eu apanhei no recreio, não tinha ninguém cuidando do recreio. E as mães chegavam com essa demanda dos filhos muito forte, porque elas ficavam incomodadíssimas, porque elas tinham saído da EMEI, que ali na frente isso não acontecia, e daí vinham para o ensino fundamental, e era esse caos que os filhos chegavam contando. Daí essas mães começaram a se organizar para dizer: olha, a gente precisa fazer alguma coisa nesse recreio. E, ao mesmo tempo, a escola tinha 3 funcionários, na época, que cuidavam da limpeza, da alimentação da escola e do recreio. Então, elas não cuidavam, né? Vocês têm que... Imagina 3 mulheres cuidando de 400 crianças soltas naquele recreio. Bom, aí as mães se propõem, naquele momento, a cuidar do recreio. E a Conceição resolve que ela vai ajudar a fazer uma mediação com essas mães. E o mais bacana é que as mães entram nesse recreio para olhar para o próprio filho. Só que isso era uma coisa que estava escondida. Elas não falavam: eu vou cuidar do meu filho. Ai, que bom, eu vou cuidar do meu filho. Elas falavam: não, nós vamos cuidar das crianças no recreio. Só que elas entravam e elas ficavam meio que seguindo os próprios filhos. Elas iam para cá. E começou a ser muito divertido, porque os filhos começaram a fugir dessas mães. E daí a Conceição vai fazendo um trabalho com elas de discutir qual era o papel delas, que não era cuidar do próprio filho, né? O papel delas era muito mais olhar para o todo da escola, para todas as crianças. Então, isso sai de um olhar super privado, que é eu e o meu filho, e passa para um olhar de verdade coletivo. E esse olhar vem para o todo da escola, vem para o conselho de escola, que era uma instância da escola que a gente estava potencializando, e essas mães, de fato, elas começam a participar com outro olhar, né? À medida que elas saem do mundo privado, elas começam a ver outras coisas dentro da escola. Adentrando a escola, elas começam a ver não só que as crianças não apanham tanto quanto falam que apanham, ou ninguém rouba tanto lanche como as crianças, os filhos às vezes falam para a gente que acontece, até para chamar a atenção dos pais, mas também porque elas começavam a ver menino que não tinha aula porque o professor faltou e que não tinha onde ficar e ficava lá vagando pelo pátio. Elas iam ao banheiro que não estava limpo, porque não tinha condição de 3 funcionárias limparem. A merenda, o que tinha de merenda, e que todo dia era todinho com bolacha. Enfim, tudo isso elas vão se apropriando de uma coisa que elas não conheciam, que era o interior dessa escola. Enfim, nessa medida, essa participação vai se qualificando. Vai se qualificando porque elas vão tendo muito mais argumentos para discutir com a gente que projeto de escola a gente está fazendo e que projeto de escola aquela comunidade pensa, né? Então, isso foi um salto de qualidade muito grande dentro da perspectiva escolar, porque, à medida que essas mães se apropriam de algumas informações que, quando os pais estão no portão, eles não têm de forma alguma, eles podem imaginar algumas coisas, mas eles não sabem, à medida que eles entram dentro da escola, eles começam a entender como é um pouco a dinâmica. E daí essas conversas todas vinham para o conselho de escola, e, à medida que isso vinha, os pais começavam a querer entender, de fato, o que acontecia na escola, quais eram as leis que regiam o funcionalismo público, por que os professores, principalmente de nível 2, de 5º, 8º ano, faltavam tanto, porque eles não conseguiam compreender o tanto de falta que esses professores tinham. E daí eles pedem para a gente começar a estudar as leis que regiam o ensino fundamental. Então, a gente foi estudar a lei do funcionalismo público, a gente foi estudar a LDB, e a gente foi estudar o Estatuto do Magistério, porque davam, né, para ver como é que eram os direitos, os deveres, enfim.
E foi muito bacana esse estudo, porque ele foi politizando, de certa forma, a nossa discussão. Né? Chegou ao ponto dos pais quererem fazer uma reunião só com os professores. Isso tudo, gente, não foi nada fácil. Vocês imaginam a tensão que foi, né? Os pais dentro da escola, muitos educadores daquela época não concordavam com isso, achavam que pai é fora da escola, do portão para fora, no máximo na janelinha da secretaria, e esses pais cada vez mais dentro da escola e querendo saber por que a gente fazia determinadas coisas, por que a gente escrevia no projeto político-pedagógico, por exemplo, da escola, que a gente tinha um trabalho todo de conceito, né, que era o S, NS e P, e por que os professores punham nota numa avaliação e essa nota virava conceito, enfim. Todas essas questões que, às vezes, a gente acha que os pais nunca vão compreender, todos começavam a pegar as nossas incoerências. Tudo que a gente dizia do discurso, né, bonito da lei e que a gente não fazia na prática da escola. As crianças não tinham rotina, principalmente o ciclo 2, que é de 5ª a 8ª série, não tinha rotina nenhuma. Os professores marcavam prova e não iam no dia da prova, e daí chegavam na outra semana que eles voltavam, eles achavam que eles podiam dar a prova sem avisar as crianças. Enfim, mas tudo isso começa a ser assunto de discussão no conselho de escola. E lógico, uma tensão muito grande dentro da escola naquele momento. A gente fez um trabalho com o Instituto Pichon, que era discutir os grupos operativos, que é tentar pensar como é que a gente constrói um coletivo dentro da escola, porque é outra questão que, para mim, era fundamental, porque a gente chega numa escola pública e a gente tem que trabalhar com todo mundo, cada um com uma cabeça, cada um com um jeito de pensar a escola, cada um com uma filosofia de educação, enfim. E a ideia era que a gente tinha que discutir um projeto coletivo de educação. E esse projeto passava não só pelos educadores, como por uma comunidade. Enfim, e esse projeto foi muito bacana, porque começamos desde o funcionário que limpava a escola até os pais, diretor, todo mundo passou por essa instância de discutir coletivamente um trabalho, né, pensando o que é formar um coletivo, como que a gente vai construir esse coletivo. Lógico que, nesse percurso todo de 16 anos, muita gente saiu da escola, né, porque falava, não, eu não quero uma escola assim, eu quero uma escola de outro jeito, enfim. Mas, nesse momento, a gente foi percebendo que a escola que a gente tinha não era a escola que a gente queria. E, nessa descoberta, por acaso, a gente se deparou com a experiência da Escola da Ponte de Portugal. Era uma época que o professor Rubem Alves escrevia bastante na Folha de São Paulo um artigo que chamava A Escola que eu sonhei e não sabia que existia, e depois ele acabou fazendo, a partir desses artigos, ele fez o livro. Enfim, mas daí a gente começou a discutir, em cima das questões da Escola da Ponte, vamos dizer assim, dos pontos primordiais, o que a gente achava que era importante para um projeto de escola onde a gente levasse em conta a importância da construção de uma autonomia dos estudantes, a construção da autonomia da equipe que constrói esse projeto, enfim, e a participação da comunidade. E foi nesse estudo da Escola da Ponte que a gente se encanta e nas nossas discussões, a gente tinha uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente tinha uma visita de uma assessoria que vinha na escola, que a gente estava pagando com um dinheiro que chegava na escola e chega ainda. Mas, olha, só para vocês terem ideia, 16 anos é o mesmo valor. Né? Não sei, ela é diretora, você também é diretora, não é? Não é verdade? Você é de EMF? Não, eu acabei de aposentar. Você foi de EMF? Então, até hoje, o Amorim, faz 16 anos que a gente recebe R$ 6.800. Esse ano teve uma diferença de R$ 2.000 que a gente ainda não pôde gastar. Está no banco, mas não podemos gastar. Enfim, mas só para vocês imaginarem que era esse o dinheiro. Hoje a gente tem o PDD, PTRF, tem outras verbas. Mas, na época, a gente só tinha essa verba, que vinha uma vez por ano, e com essa verba a gente chamou para uma reflexão sobre a questão da educação. Tal era a efervescência que estava na escola de discutir o que a gente estava fazendo, como que a gente podia fazer melhor, enfim.